A gente tem muita história de bastidor de evento, né? A gente pode escrever livros. Todo mundo que trabalha com evento pode escrever livros, né? Às vezes os livros são de tragédia, de terror, às vezes são de comédia e às vezes são de romance. E essa história que eu vou contar é uma história de romance e eu acho que foi a história, até hoje, assim, um dos casamentos mais emotivos que eu já participei. Foi um casamento que aconteceu logo no início da minha carreira, um dos primeiros que eu fiz, um dos 5 primeiros que eu fiz, acredito eu. E foi todo diferente desde o início. O noivo já tinha um casal de filhos, de um primeiro relacionamento. A noiva se dava muito bem com os filhos dele, se dá muito bem com os filhos dele. E formavam, assim, já formavam uma família super bonita, super unida. E ela era uma noiva muito decidida, com uma personalidade forte, e ela sabia exatamente o que ela queria. E ela falou pra mim: Andressa, olha, eu vou casar no local e eu não quero uma festa de casamento. Eu quero um jantar à luz de vela entre os meus amigos. Tanto que o casamento não teve nem pista de dança, foi um conjunto tocando sax, muito lindo, muito elegante. E ela não queria pista bombada, foi para 80 pessoas, se eu não me engano, num dia de semana, com muitas velas, e ela disse pra mim: Andressa, eu quero sentar na mesa, eu quero conversar com os meus amigos, eu quero que seja totalmente intimista e emotivo. E olha, ela conseguiu, viu? Como o evento foi dentro da casa de festas, ela teve toda uma liberdade de montar o cortejo e fazer o cortejo fugisse a todas as regras de formalidades de cortejo. Então ela quis fazer uma surpresa pro noivo. Nós invertemos a ordem do cortejo. Ela chegou no carro, chegou ela com o filho do noivo, ele tinha aproximadamente uns 8, 9 aninhos, uma coisa linda de terninho, ele tirando a madrasta do carro, todo apaixonadinho, foi muito bonito. Foi uma troca linda desde ela saindo no carro. E nós combinamos que eu ia esconder o noivo para que ela entrasse. Em vez da grande entrada ser a da noiva, a grande entrada seria do noivo. Então, os padrinhos entraram, se acomodaram. Eu escondi o noivo num cantinho, falei que tinha uma surpresa para ele. E a noiva entrou com o seu enteado, já deixando todo mundo assim, né? Ué, a noiva já entrou? Esquecemos alguma coisa? A noiva entrou, se posicionou ali no altar. E depois eu trouxe o noivo para a entrada, eles não se viram. E o noivo ficou numa posição em que ele não conseguia ver o altar, que o salão é em L, não conseguia ver. E aí a noiva começou a cantar para ele, ela lá do altar, e ele posicionado para entrar, ele com a filhinha dele, posicionado para entrar, começou a ouvir a voz da noiva cantando, cantando, cantando. E ele olhava para mim e falava: ela que tá cantando, ela. Aí eu fazia assim: não sei, pode não ser. E ele, claro, reconheceu a voz da noiva e foi subindo. Quando ele entrou, deu de cara, ela lá na frente cantando pra ele com a filhinha. Ele já desmontou ali, logo no início já começou a chorar. E ele foi caminhando em direção a ela e ela cantando, olhando pra ele. Quando ele chegou de frente pra ela, eu acho que ele não aguentou assim de tanta emoção. E ele simplesmente se ajoelhou aos pés da noiva. Pegou a mão dela, ela cantando com uma mão, ele pegou a outra mão. E ficou assim, chorando com a testa na mão dela e ela cantando pra ele se desfazendo de chorar ali. Eu preciso dizer, né, eu perdi o casamento praticamente, porque eu fiquei num canto soluçando de chorar. Eu não sabia mais o que fazer, eu já tava soluçando. A ponto da uma das convidadas chegar pra mim e falar: você quer alguma coisa? Quer uma aguinha? Porque eu chorei baldes. Hey, come on, it's way too loud. Olha que eu sempre choro nos casamentos que eu faço, sempre me emociono, mas esse até hoje foi o casamento que eu mais chorei. Não só pela emoção dos noivos, mas como os noivos trataram aquele momento. Eles trataram como um casamento deve ser. Eles viram que a razão de tudo não foi a pista cheia, não era a pista cheia, não era as flores, não era a decoração. A razão de tudo era a família que eles estavam formando. E isso todo mundo pôde sentir, sabe? Ela entrando com o filho dele, ele entrando com a filhinha, eles juntos formando uma nova família, sabe? E os convidados respeitaram muito isso, e foi um casamento lindo. E no final de tudo, esse é o objetivo, né? As pessoas se casam para isso, não é para ostentar o tamanho da festa, mas para celebrar o amor. E foi isso que eu vi. Bom, a dica da Baru, tem a dica, né? Não esquece da dica, meu amor. Não esquece da dica.
Nesse caso, a noiva interferiu na ordem do cortejo. Ele interferiu. Ok, a gente estava num local fechado, era um casamento intimista, cerimônia no mesmo local, o celebrante já foi celebrante religioso, mas não se opôs e teve margem para isso e ficou ótimo. Porém, se você vai casar na igreja ou num templo religioso, é sempre importante que você siga as normas daquele local. Não tem tanto espaço para inventar quando você está dentro de uma igreja. Existem regras, as pessoas se casam dessa maneira há séculos, né, com regras de formalidade, de entrada, de saída, de cortejo, de ordem de cortejo, né. Nesse caso, a noiva infringiu uma regra que é muito tradicional, né, que a maior autoridade do evento é a última a entrar e a primeira a sair. É isso que acontece com a noiva, não é? Ela é a última a entrar do cortejo e a primeira a sair. Nesse caso, ela inverteu. Mas, se você vai casar na igreja ou no local religioso, é bom se atentar às regras, afinal de contas, se elas perpetuam durante tanto tempo, é porque elas têm uma razão de ser, não é? Então, não tem tanto espaço pra inventar, assim. Perguntei pra noiva, e aí, os bem casados, fechou com quem? E aí ela falou aquela frase que é o terror das cerimonialistas, né? Ela mandou simplesmente eu tenho uma amiga que... várias caixas de papelão na mão, escrito Ovos Santa Clara. Eu olhei de relance, vi Ovos Santa Clara, só fiz assim pra ela.